Bom dia a todos. Eu sou Márcia Guedes, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e faço parte da comissão científica do GEP de Marília e Região. Eu quero começar dando as boas-vindas a todos e especialmente ao nosso convidado, Bernardo Tanes, também a Cibele e a Cacilda. Eu vou passar a palavra para a Cibele, que é presidente do Grupo de Estudos de Psicanálise de Marília e Região, e depois a Cibele vai passar para a Cacilda, que é a coordenadora da comissão científica. E em seguida eu vou fazer a apresentação do Bernardo. Cibele. Ok. Então, bom dia a todos. Um prazer muito grande de estar aqui e dou as boas-vindas a todos vocês e especialmente ao Bernardo, que nós sempre tivemos assim muita satisfação em recebê-lo aqui em Marília. O Bernardo já veio várias vezes aqui e sempre colaborou muito conosco quando ele vem. E eu queria assim contar para ele uma particularidade que eu tenho no contato com você. A gente se encontra sempre assim rapidamente nos corredores, tal. Mas todas as vezes, Bernardo, que eu converso um pouquinho com você, eu saio com uma indicação assim excelente, sabe? Ou de um filme que ele fala, ou de um livro. A última vez a gente se encontrou voltando de Gramado e você me falou do livro do Orenstein, que eu fiquei encantada, né? Você tinha apresentado uma mesa com ele lá no Congresso, Conversas Infinitas. Então, tem essa característica, assim, os filmes eu tenho na memória, os que eu assisti, que foram excelentes, né? Então, eu queria falar isso para vocês. Vocês vão ver, quem nunca ouviu o Bernardo falar, como que você sai assim, cheio de ideias, de indicações, e num assunto como esse hoje aqui para nós, né, que nós nos deparamos diariamente na clínica, na nossa vida. Então, que é a questão da solidão e vários vértices que a gente vai poder conversar. Então, eu desejo uma ótima reunião para nós e muito obrigada, Bernardo, pela sua presença. Viu? Vou passar a palavra para a Cacilda. Eu, eu também queria agradecer, em primeiro lugar, bom dia a todos. Agradecer muito a presença de todos e principalmente, Bernardo, a possibilidade de estarmos aqui com você, reunidos, né, para falar de um assunto que eu fui tendo contato com o seu livro e foi uma coisa assim muito interessante, porque abre um leque para a gente pensar, né? Então, era isso que eu queria dizer. Agradecer a sua presença, agradecer a presença de todos e que nós possamos, sim, ter uma manhã de domingo muito agradável, tá bom? Acho que era Obrigado. isso. Então, Bernardo Tanes, psicanalista, membro efetivo e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, doutor pelo Núcleo de Psicanálise da PUC de São Paulo, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, de 2017 a 2020, apresentador de vários trabalhos em congressos e revistas de psicanálise. Autor dos livros O Infantil em Psicanálise, Memória e Temporalidade, da editora Blucher, Circuitos da Solidão, Entre a Clínica e a Cultura, que vai ser o tema que ele vai falar hoje, também da editora Blucher, e organizador, junto a Magda Cury, de Psicanálise nas Tramas da Cidade, e com Eliana Rache, de Roussillon, em América Latina, também da editora Blucher. Então, agora a palavra é com você, Bernardo. Bom, bom dia a todos. Você está me ouvindo bem? Está dando para Sim, ouvir bem? Ótimo. sim.
Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês num domingo pela manhã, né? Sair de casa, deixar a família, tudo. E agradeço muito a Cibele, a Cacilda, a Márcia pelo convite, pelo grupo que, como a Cibele falou, é um grupo que eu tenho muito carinho e a gente se frequenta há muito tempo. E muito feliz, né, nesse processo do grupo estar se tornando, né, uma sociedade, podendo iniciar uma formação de analistas em Marília, né, tem uma história e uma densidade e uma tradição já muito grande. Como falei antes para a Cibele, estava mais do que na hora. Então, estou muito feliz. Bom, para nosso encontro, vejam, eu estava pensando assim, né? É trazer o tema da solidão pela emergência, pela urgência que ele tem, pela relevância que ele tem na cultura, na nossa clínica, e contar para vocês que esse livro, que foi relançado agora, numa terceira edição, foi tese de doutorado já há vários anos, né? Foi 2003, se não me engano, né? E, e e circulou bastante na época, mas é quase que outra geração, né? Passaram-se quase 20 anos, né? E as questões da solidão, a partir da pandemia, e não só da pandemia, mas da cultura que nós estamos vivendo, né? Desta fase da cultura, da economia, a presença fortíssima, né? Da inteligência artificial, das redes sociais, enfim, de uma atomização da sociedade, fez com que o tema da solidão, ao meu ver, se tornasse premente, né? E premente para nós analistas, né? Tanto na nossa clínica, como eu sei que muitos de vocês têm trabalhos não só em consultório particular, né? Mas na comunidade, em escolas, com famílias. Então, o tema da solidão é um tema muito relevante, importante, e ele vai ganhando novas faces, novas caras. Então, eu pensei assim, veja, como temos mais ou menos 1 hora e meia de tempo, eu pensei em falar mais ou menos uns 45 minutos, para fazer um certo percurso, desde um pouco a história, focar um pouco na situação específica da clínica e falar nos últimos 10 minutos, 15, sobre questões mais emergentes e urgentes hoje, né? Na cultura e no momento que a gente está vivendo, né? Essa é a ideia desse percurso. Eu vou ir falando, eu às vezes eu leio, às vezes eu me descolo do texto, enfim, eu vou indo, tá? E a gente vai vendo como que a coisa funciona. Eu queria primeiro ler um trechinho da Françoise Doutot. Françoise Doutot escreveu um livrão que eu estudei muito, que chamava Solitude, Solidão. Escreveu um livro grande sobre a solidão. Para quem não conhece, Françoise Doutot foi uma analista de crianças francesa. Minha trajetória é muito grande na psicanálise de crianças. Eu trabalhei mais de 30 anos com crianças, família, coordenei o curso de psicanálise do SEDES. Então, o tema da infância é muito caro para mim, né? Então, ela diz assim: ameaçadora para sua sobrevivência, a solidão não largará mais este homem, essa mulher. Separados pela primeira vez, depois de 9 meses de convivência afinada com a mãe, que é arrebatada por esse grito de solidão primeira, por esse grito de necessidade dela, esse grito de vida que para ela é a primeira linguagem do seu lactante, do seu bebê, né? Então, a doutor já coloca a solidão como que nasce com a vida. Ou seja, nós nascemos, né? E esse ato de nascimento já nos coloca, nos separa do útero materno, já nos coloca em condição de solidão, por mais maravilhoso que possa ser, né? O vínculo com a mãe, por mais maravilhosa que possa ser a experiência da mãe suficientemente boa, winnicottiana, por maior capacidade de reverie que esta mãe possa ter, né? Nós já nascemos jogados para o mundo. Então, vejam. Agora vamos saltar
né, para outra dimensão do bebê, para um texto que li essa semana na Folha de São Paulo. Saiu um artigo, né, a Cibele falou das minhas citações, saiu um artigo esta semana, né, de um pesquisador que chama James Maldon, que é professor associado da Universidade de Essex, na Inglaterra, e pesquisador de Oxford, que escreveu um livro, Máquinas de Amor, como a inteligência artificial transforma nossos relacionamentos. E ele estuda as relações afetivas entre humanos e robôs, né? E mostra como as empresas lucram com a solidão a tentar embalar a intimidade. Indivíduos solitários e ou tomados por angústias muito fortes encontram um grau de cuidado, conforto, até senso de vínculo com a inteligência artificial, né? Então, veja, é como se nós saíssemos da questão materna, carne, corpo, né, que a doutor nos fala, desse grito primeiro, né, para este mundo onde pareceria ser que a inteligência artificial nos atende afetivamente. Criamos um vínculo. Não usamos a inteligência artificial, criamos um vínculo subjetivo, se é que podemos chamá-lo de subjetivo, com a inteligência artificial. Em que mundo estamos? Como vamos tratar isso? Bom, então, eu não pretendo esgotar o tema de modo algum, mas transitar por ele, né? E talvez possamos conversar juntos sobre as inquietações de vocês depois, né? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é a ideia de que a solidão é um dado estrutural, é o fundo antropológico de nossa condição humana. O que quer dizer isso? Quando eu falo de dado estrutural e fundo antropológico, quer dizer que nós estamos, parece xingamento? Não. Estamos falando de quê? De algo que não é circunstancial, de algo que não é conjuntural, de algo que não é do acaso, né? É que é da ordem do que nós somos, é nossa condição ontológica de seres humanos, certo? Então, isso é muito importante. Então, a solidão não é um acidente de percurso, uma falha no caráter, uma patologia, mas é uma condição intrínseca ao humano. A situação antropológica fundamental, eu estou citando Laplanche. Laplanche fala de situação antropológica fundamental, para explicar que nascemos em um estado de desamparo e dependência radical do outro, né? Freud fala disso no Mal-Estar na Civilização, né? Então, a nossa existência é paradoxal desde o início. Entre o nascimento e a morte, vivemos uma tentativa incessante de criar vínculos para sustentar a experiência do existir. Não existimos sem vínculos. A solidão marca o limite da individualidade, aquilo que nunca poderá ser plenamente compartilhado com alguém. Então, vejam, aqui tem um paradoxo também. Ao mesmo tempo que buscamos os vínculos, criamos o vínculo, há alguma coisa que nunca poderá ser compartilhada com o outro, né? A Pierre Aulanier falava do direito ao segredo, do segredo. Algo que nunca se entrega, né? Mas nunca se entrega não porque nós temos consciência de não querer entregar, porque há alguma que, não por resistência, mas porque há algo da vivência singular de cada um que talvez seja incompartilhável, né? Essa realidade última, como o Guion fala, alguma coisa que é incognoscível até para nós mesmos, né? Por outro lado, a solidão é motor do desejo. É precisamente por essa falta original, essa cesura do nascimento, né? Essa solidão de fundo que nos impulsionam a buscar laços, comunidades afetivas, formas simbólicas de pertencer, né? Você se organiza no grupo de Marília, eu estou na Sociedade de São Paulo, em outras atividades. Nós pertencemos e buscamos pertencer. Bom, então, mas por outro lado, essa solidão pode oscilar também entre um sofrimento devastador, quando o vínculo se rompe e o eu se desorganiza, né? Ou ser um espaço fértil,
quando o sujeito consegue se recolher numa intimidade, né, para pensar, para sentir, para criar. Se por um lado ela marca os limites da individualidade, aquilo que não pode ser plenamente compartilhado, por outro constitui o próprio motor dessa busca dos laços. Bom, a vida psíquica, a cultura e as instituições sociais poderiam até ser vistas, em grande medida, como uma tentativa de responder a essa condição fundamental, né? A essa condição do desamparo e da busca do outro. Em certos contextos, a solidão surge como retraimento defensivo, né? Eu me recolho porque o contato com o outro é ameaçador. Então surge um recolhimento. Em outros, ela pode constituir a condição necessária para o trabalho psíquico, para o desenvolvimento da vida interior. Então o tema nos convoca, paradoxalmente, diretamente ao contato com o outro de nós mesmos. Ou seja, ao mesmo tempo que falamos de nós, só nos tornamos alguém no contato com o outro. Então, nós temos essa tensão entre eu, a minha intimidade e o outro. Se pensamos na psicanálise, sabemos que a análise é um ato de confiança. Ao abrir as portas de suas solidões, os analisandos transpuseram barreiras inomináveis na busca de uma experiência analítica. Depositaram nessa esperança de que talvez, na presença de um outro, poderiam conquistar um convívio menos destrutivo com a própria solidão. Esperança sem a qual não há análise possível, né? Então, muitas coisas que vocês, quem for ler o livro, vão ver coisas teóricas, muitas reflexões de história, das mentalidades, da antiguidade, da Grécia, né, da Idade Média, da modernidade, mas essas ideias não surgiram com uma pesquisa teórica, surgiram da minha clínica, de inquietações com meus pacientes, que me levaram a buscar mais referências e mais pensamentos sobre a solidão. Por que isso? Né? Por que o livro chama A Solidão entre a Clínica e a Cultura? Porque o modo como a solidão é vivida, eu penso desse jeito, depende não apenas da estrutura psíquica individual de cada um de nós, né? De cada indivíduo, mas também das formas históricas de organização da vida social e dos modos de subjetivação, né, predominantes em cada época, né? Por isso comecei falando um pouco da inteligência artificial e das pessoas se relacionando com ela afetivamente, né? Ou seja, isso não era possível na Idade Média, isso não era possível na Grécia, isso não era possível há 50 anos atrás. Então, as configurações vão mudando. E estas configurações, de alguma forma, né, nos moldam. Isso não quer dizer, vejam bem, que nós somos fruto só do social. Mas quer dizer, porque temos a nossa dimensão pulsional, a nossos vínculos primários com os objetos primários e tudo. Mas habitamos um mundo e este mundo nos habita, né? E este mundo também nos configura, né? Com a Cibele, antes de iniciar a reunião, né, falávamos de como era o período épico da psicanálise, que vocês viajavam, passavam 2 dias, né, em São Paulo, deixavam família, pessoas, trabalho e tudo para ir fazer formação em São Paulo. E hoje os jovens, quando olham para isso, dizem que coisa bizarra, Cibele, para que fazer isso? Então, vocês entendem o que estou chamando de configuração social? Ou seja, não quer dizer que não tem vida interior, não quer dizer, mas o peso do social. Então, vou dar uma pequena definição que pode lhe ser útil, está no livro também, que nos interessamos pelos fatores que, combinados, engendram uma modalidade específica de organização subjetiva, um molde para as experiências individuais, né? Então, com o molde, alguém vai fazer um bolo, tem a receita. Cada bolo vai sair diferente, né? Mas tem um molde, e esse molde, né? Essa configuração social em diferentes tempos, onde entra, claro, a questão pulsional, a biologia, os vínculos familiares e tudo isso, né?
Então, ao longo da história, diferentes tradições filosóficas, religiosas, refletiram sobre a experiência da solidão e também do isolamento, né? Os filósofos gregos, já os estoicos, os epicuristas, valorizavam o momento de retiro como condição para cultivo da sabedoria. Eu me retiro para poder deixar de lado os estímulos externos e poder pensar na natureza da existência, do ser, né? Mas, por outro lado, na antiga Grécia, a solidão também era um castigo. Quando alguém precisava ser punido, era punido com exílio. Não ia para a cadeia, ia para o exílio. Ou seja, a punição era sair da comunidade. Ou seja, por um lado, a solidão, vocês veem, era o lugar da criação, do pensamento, da reflexão, mas, por outro lado, a solidão, em certas circunstâncias, poderia ser um castigo, né? Uma punição. Mas o importante, vocês veem que a solidão já era tematizada lá atrás na Grécia, né? De diferentes formas. Na Idade Média também, eu estou fazendo um resuminho muito breve, na Idade Média também ocupava um lugar importante nas práticas religiosas. Tem um grande pesquisador, né, que chama Dubin, da História das Mentalidades, que pesquisou a Idade Média, e ele fala que o retiro espiritual era uma forma de contato com o divino. Através de um retiro, de um isolamento, vocês conhecem a história, né, dos mosteiros, do isolamento, dos conventos, né, que era uma forma de poder entrar em contato com o divino. O eremita, o monge, retirado do mundo, não representava um sujeito isolado no sentido moderno que nós vivemos o isolamento hoje, né? Mas alguém inserido numa tradição espiritual que valorizava o silêncio e a introspecção. Por outro lado, Santo Tomás de Aquino via a solidão como perigosa, porque podia conduzir a vida do pecado, né, ou à loucura. Vocês veem que sempre a solidão tem esses dois polos, né? Nunca se restringe a uma única condição, pelo menos na antiguidade. Mas esse processo da Grécia Antiga, da longa Idade Média, né? Foi um período longo da história, né? Vamos entrando na modernidade. E o que caracteriza a modernidade? Entre aspas, podemos dizer que a modernidade traz a morte de Deus e o nascimento do indivíduo. A ideia de indivíduo não existia na Idade Média. É curioso dizer isso. E claro que existiam os indivíduos. Existia, né? A Cibele, a Márcia, o Bernardo, a Cacilda, os indivíduos existiam. Mas a noção de indivíduo, como um sujeito individual, com uma própria mente, com uma própria condição de existência, essa não existia, porque o indivíduo era totalmente vinculado à comunidade, né? E aí começa a nascer indivíduo, né? E vários autores, por exemplo, Norbert Elias, que foi um grande sociólogo, escreve O Processo Civilizador. Ele diz: o desenvolvimento das sociedades modernas foi acompanhado por uma crescente internalização das normas sociais e contribuiu para o fortalecimento da autoconsciência e da reflexão individual. Parece que fala aqui como se fosse do superego freudiano, né? A internalização, né, das identificações paternas, maternas. Também foi analisado por George Simmel, que foi um sociólogo maravilhoso, contemporâneo do Freud. Ele falou: como a vida nas grandes metrópoles modernas produz simultaneamente novas formas de liberdade individual. Nasce o liberalismo, nasce a ideia de que, né, cada um tem a sua liberdade para agir, para pensar, não vai só ser coagido pelas formas pré-estabelecidas, né? Mas, por outro lado, se intensificam as experiências de isolamento. Se antes tinha uma rede de sustentação, né, na Idade Média, no Renascimento, depois o homem é como que jogado ao mundo. Vire-se. Você tem o prêmio da liberdade, mas essa liberdade tem um preço. Você vai ter que se virar com ela. E vai ter que saber o que fazer com ela, né? Essa vida urbana
em Paris, Londres, nas grandes cidades, no início do século, em Berlim, né? Marca a multiplicidade de estímulos e uma fragmentação dos laços sociais. Favorece o desenvolvimento de uma subjetividade mais autônoma, mas também exposta a sensações de anonimato e a solidão. Vocês veem que aqui há uma passagem de um homem inserido no mundo, né? Onde as configurações sociais o determinam, mas ele está sempre pertencendo a um homem, né? Com todas as liberdades possíveis, mas ao mesmo tempo mais sozinho, né? Que vai ter que buscar vínculos e isso vai ser fonte de muita angústia. E esse, que momento é esse? Né? Se estamos falando aqui de 1900 e tudo, né? É o momento que nasce a psicanálise. Ou seja, a psicanálise não nasce só pelo gênio de Freud. Nós não vamos desmerecer a genialidade do Freud, mas nasce porque a experiência do indivíduo muda. O indivíduo começa a ser invadido por uma angústia e uma tensão, não só entre as pulsões e o recalque e os limites, mas porque o eu, né? O eu autônomo, o eu que podia brilhar, o eu da liberdade, se vê conflitivamente ameaçado e buscando um lugar no mundo, mas se mostra frágil para dar conta dos vínculos, dos laços, como Freud disse, depois no Ego e o Id, tanto em relação aos desejos e às pulsões, as demandas internas, como as demandas do mundo lá fora. Né? Então, o eu moderno, que no racionalismo, penso, logo existo, né? Se achava o rei da cocada preta, né? O ego agora é um pequenininho, né? Ameaçado por todos os lados. E isso que o Freud capta maravilhosamente, né? E esse eu vai se sentir ameaçado pelo outro, vai se isolar, vai viver o narcisismo, vai viver angústias de separação, dependência. Esse eu vai ficar atormentado, né, pelas múltiplas experiências de solidão. Vocês entendem, então, que a solidão moderna, ela não é igual à solidão do eremita, do monge, não é igual à solidão da antiguidade grega, é uma nova solidão. Continua sendo solidão, mas ela tem características específicas. E aí surge a análise, a psicanálise, como uma das formas de conter, né? E um espaço de conter essa experiência. Hã? Bom, então, o que eu resolvi fazer à época? E não vou contar todo esse percurso aqui, porque é extremamente longo. Em lugar de falar de casos clínicos, eu disse, vou estudar literatura dos fim do século XIX e início do século XX. Vocês vão encontrar isso no livro. Então, contos de Edgar Allan Poe, como O Homem da Multidão, o homem que se perde na multidão solitária, né? E é uma multidão de gente, mas ele está sozinho, né? O Machado de Assis, o Conto O Espelho, o Orlando Maupassant, A Feira na Selva do autor Henry James, Kafka e A Construção, são todos autores que, nas suas obras, encontrei que tematizam essa solidão e essa crise do homem moderno, né? Só que tematizam de forma diferente. Alguns, como Orlando Maupassant, tematiza a solidão desde uma perspectiva do narcisismo e da psicose, o duplo que invade, né? O Machado de Assis tematiza a solidão. Vocês conhecem o conto O Espelho do Machado de Assis? Né? Quem conhece, levante a mão, só para saber se... Bom, algumas pessoas conhecem, né? Quem não conhece, vale a pena ler. É um alferes, né? É um jovem que vira alferes, é um cargo no exército, e ele vai viajar para a fazenda com a família e tudo. Acontece em outra fazenda, morre alguém, as pessoas da fazenda, vou resumir muito brevemente, vão para um velório, e ele fica sozinho. Aí ele fica sozinho, também angustiado, e em algum momento ele se olha no espelho e não se reconhece no espelho. Fica uma imagem meio como se fosse uma nuvem, né? Tudo borrado, tudo apagado, né?
e ele entra em pânico. Por que entra em pânico? O que é o espelho para Winnicott, para Lacan? É o olhar do outro, né? E ele perde o olhar do outro e não se reconhece. E aí ele coloca a roupa de alferes, e quando coloca a roupa de soldado de novo e se olha no espelho, ele se vê. Então, o que aconteceu aí? Que fenômeno psíquico acontece nesse momento? Esse fenômeno psíquico lhe devolve uma identidade. Então, há uma experiência de não ser, de uma solidão absoluta e angustiante, e um momento de que uma veste lhe dá uma identidade. Aqui podemos falar horas, se vocês quiserem, né, sobre a questão identitária hoje no mundo, né, as questões raciais, a questão de gênero, a questão da sexualidade, para além de reivindicações necessárias, né, o quanto a cultura identitária é uma forma de mitigar a solidão e dizer eu faço parte de, eu me identifico com. Então, a solidão tem a ver com a identificação. Bom, e assim fui fazendo com outros textos e outros livros para pensar diferentes formas da solidão. Por exemplo, o texto do Andy James, A Fera na Selva, fala de uma personagem obsessiva que se apaixona por uma mulher, mas ele tem pavor de falar dos sentimentos e dos afetos. E ele fica eternamente só. Né? Não vou dar spoiler de como acaba esse romance, vale a pena ler. Mas é muito interessante, né? Essa solidão do obsessivo, que está sempre só, preso ao seu controle, mas incapaz, né, de desenvolver vínculos mais fortes. Bom, então, essas diferentes modalidades de solidão, presentes na cultura moderna e nessas expressões literárias, né? Revelam a dificuldade de encontrar uma estabilidade em um mundo em transformação. Ou seja, todas essas obras mostram que o mundo está transformando e o eu não dá conta. E a partir daí, né, eu não vou alongar demais essa parte, né, esse eu moderno entra em crises, né? O Peter Gay, que foi biógrafo do Freud, fala da vida secreta do eu, né? E mostra como a obsessão do homem se volta para tentar se entender. O que está acontecendo comigo? O que acontece no mundo? Por que não me conecto? Por que estou sozinho? Por que me atormento? Né? E aí sim podemos entrar na psicanálise e as diferentes respostas, teorias que foram surgindo, que os grandes analistas nos ajudaram a pensar a solidão. Então eu criei uma coisa que chama circuitos da solidão, para pensar diferentes circuitos. A solidão e o narcisismo, a solidão e as identificações, a solidão e a angústia de separação, diferentes formas de existir na solidão. Então, no fundo, não há solidão. A minha ideia é que há solidões, diferentes solidões. E nós, como psicanalistas, temos que ter a cabeça e a mente muito aberta para poder transitar pelas diferentes solidões, né? E não fazer um recorte como se a solidão fosse uma ou fosse algo negativo. São formas de habitar esse mundo das solidões, são formas de estar, né? Talvez uma das mais fortes e primárias seja a solidão ligada à angústia de separação. Aquilo da doutor que eu falei, né, da separação do nascimento, né? E que o Freud vai falar desse desamparo. Né? Mas, mesmo no Freud, aparece uma ideia muito interessante que diz: o sujeito não se sente só por estar privado do outro, mas pelo estorvo de si próprio. E aqui se abre a nossa tarefa psicanalítica, né? Não é pela ausência do outro que eu me sinto só, né? É por alguma realidade psíquica de como eu processei ou não processei a ausência do outro, que esta solidão me atormenta desde dentro. E é isto que vai aparecer na cena analítica, na situação transferencial, este tormento com características diferentes em cada um. Né? Porque se falamos de separação, pensem vocês em um casal.
Um casal que são duas pessoas relativamente estruturadas que, por alguma situação na vida, resolvem se separar. Ou porque seguiram caminhos diferentes, porque um se apaixonou por outra pessoa, enfim, por N motivos, ou porque um morre, se separa. Mas as pessoas estavam constituídas. Então, o luto, vocês lembram de luto e melancolia? O luto é possível pela separação. Mas quando se separam duas pessoas que não estavam plenamente constituídas, que um dependia na sua existência do outro, a separação, mesmo que aconteça fisicamente, ela é um tormento interno, porque a pessoa ainda não existe separada do outro, né? E a Melanie Klein também vai falar disso. Vou citar um pouquinho a Melanie Klein aqui, uma citação breve. Por sentimento de solidão, não estou me referindo à situação objetiva de se ver privado da companhia externa. É um texto muito bonito da Melanie que chama o sentimento de solidão. Estou me referindo ao sentimento de solidão interior, o sentimento de estar sozinho, independentemente das circunstâncias internas, de se sentir só, mesmo quando entre amigos ou recebendo amor, né? Ele vai fazer referências a angústias paranoides, enfim. Então, veja, nesse aspecto, Freud e Melanie Klein têm muita proximidade quando falam da solidão. Depois surge o Winnicott, e o Winnicott vai dizer o quê? Da capacidade de estar só, né? Da possibilidade de, a partir das primeiras experiências, né, encontrar um espaço de ilusão e de confiança, né, para aprender a existir na solidão, né? O Winnicott fala, embora muitos tipos de experiência levem à formação da capacidade de ficar só, há uma que é básica, sem a qual a capacidade de ficar só não surge. Essa experiência é a capacidade de ficar só como lactante ou criança pequena na presença da mãe. O que significa isso? Ele nos fala de uma mãe que não é intrusiva, de uma mãe que é continente, que suporta os movimentos do bebê. Assim, a base da capacidade de ficar só é um paradoxo. É a capacidade de ficar só quanto mais alguém estar presente, né? Vocês veem que a solidão sempre nos convoca aos paradoxos, né? E às polaridades. A Françoise Dolto também vai falar da importância do circuito de construir simbolizações em contraposição a buscar objetos fetiches que vão obstruir a solidão. E ela já nos traz algo muito mais contemporâneo, né? Que são os vínculos não simbólicos, que o Roussillon também fala, né? Quer dizer, quando eu busco o consumo, quando eu busco uma sexualidade compulsiva, quando eu busco as drogas, quando me aferro a uma ideologia, qualquer uma que seja, né? O que vai acontecer aí? Frente à crise identitária, frente a perder a roupa do alferes, frente a me sentir profundamente sozinho, eu busco fazer alguma adesão compulsiva a alguma coisa. Mas não é uma adesão simbólica, né? É uma adesão que eu fico dependente, ou de uma droga, ou de uma compulsão, ou de compras, ou adoto uma ideologia, né? E aí eu me sinto na companhia de alguma coisa, né? Mas é uma companhia ilusória, falsa, né? Mas defensiva, frente à angústia, que eu não pude construir essa capacidade de estar só na presença dos outros, para depois me vincular, não para ficar sozinho. Eu tenho que construir a capacidade de estar só para me vincular futuramente de uma forma construtiva comigo mesmo e com os outros, né? Bom, não vou poder entrar muito nos diferentes tipos. Tem a solidão e o narcisismo, né? Vocês sabem que nos primeiros tempos de constituição do eu, por exemplo, né? Há cisões muito fortes. E né? A Melanie Klein mostra isso com a identificação projetiva. Eu consigo expelir uma parte de mim, mas essa parte de mim volta. Mas volta de fora como um outro ameaçador. E no conto do Orlado de Maupassant, quem já leu o conto do Orlado de Maupassant? Alguém já leu? Não, leia. É um indivíduo que vem
do mar uma figura misteriosa, um orla, uma figura misteriosa. Mas que essa volta, não do recalcado, mas como diz Roussillon, do cindido, alguma coisa que eu cindi do mesmo. E essa coisa volta. E volta como um fantasma perturbador à minha existência. E que eu não consigo integrar. E com a fantasia de que esse fantasma irá me destruir. E a vivência é aterradora. Né? Leiam esse conto que é maravilhoso e nos ajuda a entender a questão do duplo, do narcisismo. Então, é outra forma de solidão. Né? As outras eu falei um pouco, essa coisa da neurose obsessiva, é a solidão da identificação, né? E tem a solidão criativa, da qual o Winnicott fala, o Christopher Bolas fala, do que nós vemos, né? Em certos momentos da análise. E tem uma citação de um autor que é um descendente de paquistaneses que mora em Londres, que eu gosto demais, que chama Hanif Kureishi, né? É um autor fantástico. E ele diz o seguinte, vejam o que vocês acham dessa ideia que ele traz. Lamentarei ter deixado para trás este quarto. Nunca me ensinaram a arte da solidão. Tive que aprendê-la sozinho. Ela se tornou tão necessária para mim quanto os Beatles, tanto quanto os beijos na nuca e carinho. Aqui posso seguir o rumo dos meus pensamentos, enquanto leio, escrevo, canto, danço, penso no passado e perco tempo. Aqui examinei minhas intuições mais sutis. Deixei-me me tomar por ideias obscuras, mas urgentes. Estou falando dos prazeres de não falar, fazer ou querer, de se perder. Né? Aqui ele nos fala da experiência de conseguir estar consigo, né? Sem ficar aterrorizado. Né? Essa a solidão do self, a solidão da qual o Winnicott nos fala, né? Do idioma pessoal do Christopher Bolas, né? Dos autores contemporâneos que nos falam dessa capacidade, né? De estar sozinho. Vou ler outro trechinho, outra citação do Nietzsche, que ele vai falar também dessa solidão criativa. Quem sabe, tem as montanhas do, como chama a pessoa que cuida da internet, ou que está cuidando do Sydney, né? As montanhas do Sydney. Vejam o que ele vai falar aqui. Quem sabe respirar o ar dos meus escritos, sabe que é um ar de altitude, um ar forte. É preciso ser feito para ele, senão o perigo de se resfriar não é pequeno. O gelo está perto, a solidão é descomunal. Mas com que tranquilidade estão todas as coisas à luz? Com que liberdade se respira, quanto se sente abaixo de si? Filosofia, tal como até agora entendi e vivi, é a vida voluntária em gelo e altas montanhas. Né? É até emocionante ver como ele fala da solidão como uma experiência, né, de encontro consigo mesmo, que se aproxima dos místicos, que se aproxima, né, da questão religiosa, mas dentro do campo da filosofia. Bom, vou pausar um pouquinho aqui a psicanálise e dedicar os últimos minutos da fala à solidão contemporânea, tá? Tudo isso foi um pouco um preparo para a gente conseguir chegar necessário, porque não é que superamos isso. A coisa se complicou mais ainda. Então temos tudo isso, mas temos mais coisas, né? Ultimamente eu tenho estudado muito um tema que me toca, que acho muito interessante, que é o tema do desenraizamento, né? Como é que o desenraizamento força a solidão? Sabe, nós vivemos num mundo que as pessoas migram, né? Por causa das guerras, né? Milhões de pessoas migram. Pelas Nações Unidas, nós temos 80 milhões de pessoas migrantes no mundo, saindo das suas casas, das suas culturas, das suas famílias e vagando pelo mundo, né? Por conta das guerras, das repressões políticas e tudo. E essas pessoas têm que criar raízes em um novo mundo, né?
Vocês que moram na cidade que nem Ribeirão, vocês sabem o que é essa coisa da família, das raízes, da terra. Imagina que pegam alguém de Ribeirão e o jogam no frio de uma cidade do Canadá. Que ele vai, né? Falei Ribeirão, mas é Marília, né? Como é que é essa transposição? Como é que cria laços? Como é que cria vínculos, né? Então, esse tipo, né? Que o ser humano não existe fora da sua cultura, da sua língua, dentro das suas tradições. Quando há migrações forçadas, há exílio ou racismo, né? As pessoas perdem suas raízes. O que aconteceu com a escravidão no Brasil, quando vieram os negros, foram trazidos para o Brasil, perderam suas raízes, né? E tentaram reconstruir, entre aspas, se aquilombaram, né? Criaram formas de se reencontrar com algo que lhes pertencia, né? Então, tem um autor que chama Simone Weil, que escreveu muito sobre essas questões, né? Sobre essas questões do desenraçamento. Para o migrante é uma perda de sentido. A vida não tem sentido, né? É uma ruptura no universo. Então, tem psicanalistas hoje na França, por exemplo, a Marie-Rose Moreau, que desenvolveu uma terapia transcultural, uma psicanálise transcultural. Talvez vocês ouviram falar disso, né? O nome é Marie-Rose Moreau, que nas sessões de análise com famílias e com crianças, na França, de imigrantes, ela traz terapeutas, ou às vezes gurus, ou xamãs, da cultura a qual a pessoa pertence. Porque certos códigos nós não temos para entender o sofrimento dessas pessoas. Nós achamos que os nossos códigos são suficientes, mas não são, porque as pessoas e se sentem profundamente sozinhas. Por quê? Porque se sentirem incompreendidos. Pensem vocês, quando vocês se sentem incompreendidos, não se sentem sozinhos, né? Porque a ideia de nos sermos compreendidos nos dá a sensação de que estamos com alguém e esse outro está conosco. Mas quando nos sentimos incompreendidos, nos sentimos profundamente só, né? Quando eu vou falando e olho para o rosto de vocês e eu vejo que vocês acompanham a fala, eu não me sinto sozinho, mesmo que eu estou aqui falando sozinho na minha casa. Mas se os rostos de vocês forem de coisa que estranha, que esse cara está falando, o que que é? Se não encontro no olhar de vocês um feedback, parece que estou falando sozinho para uma tela. Você entende? Bom, então, esse é um tipo, né? E tem o mal-estar contemporâneo, a solução hiperconectada, que era a última frase que eu falei aqui no começo, né? Hoje, a margem alienada e solitária das personagens denuncia a solidão nas grandes cidades. As angústias não encontram contenção a não ser em atos compulsivos das personagens. Vemos isso no cinema, na literatura contemporânea, nas redes sociais, né? Como que as pessoas buscam companhia? Uma pessoa que faz cutting, que se corta, ela cria um grupo na internet para ver outras pessoas que se cortam, né? Buscam situações terríveis, né? E nós vemos isso na clínica de cada um de nós e dos nossos colegas, né? Todos nos tornamos, e o mundo, né, neoliberal diz que todos nós temos que ser empreendedores de nós mesmos. Não viramos mais cidadãos, não viramos mais, né, colegas, viramos empreendedores. Somos todos empreendedores, né? O indivíduo, né, tem escolas em São Paulo, não sei como que em Marília, mas em São Paulo, as escolas que custam 15, 20 mil reais por mês. Tem uma escola que chama Avenues, né, bilíngue, que ela diz, aqui formamos empreendedores. Então, vai o menininho, o garotinho com 3 anos, e ele será um futuro empreendedor. Para isso que ele vai na escola. Não vai para brincar com outras crianças, né? Não vai para se socializar, vai para se tornar um empreendedor, né? O indivíduo é cobrado a ser autossuficiente e produtivo. O fracasso, o desemprego, a depressão é internalizado como culpa pessoal, isolado o sujeito em seu sofrimento. Não é que há algo na sociedade que também me complica a vida, torna mais difícil. Não, eu sou culpado. E eu interiorizo essa culpa, né? E isso derruba minha autoimagem, meu narcisismo positivo, né?
Existe um filósofo que vocês devem ter ouvido falar, que é bem na moda, chama Byung-Chul Han, né? Um filósofo coreano que mora na Alemanha, e ele diz: a cultura digital favorece o igual. Buscamos conexões que apenas confirmem o que já pensamos e somos. As bolhas. Nós não falamos da bolha ideológica, da bolha, né? As bolhas. O outro real que nos desafia e nos tira do isolamento evitado. Ou seja, nós não buscamos o contato com o outro, com o diferente, para enriquecermos. Buscamos o idêntico, né? Para mitigar essa solidão. Então, é o paradoxo digital. Temos milhares de conexões, mas uma sensação persistente de isolamento. É uma solidão provocada, povoada de imagens, mas vazia de alteridade, né? Não vemos o outro. Então, que desafios temos que enfrentar? Durante a pandemia, muitos casais e famílias foram forçados a um convívio intenso. E isso revelou muitas vezes uma solidão enorme, que a rotina camuflava o quanto as pessoas estavam sozinhas. Vocês devem ter visto isso, vivido na prática, em parte, vivido isso com pacientes, né, os adolescentes. É um sentimento de isolamento, mesmo que as pessoas estavam confinadas. Outra coisa que nós temos que enfrentar é a angústia do empreendedor de si mesmo. Pacientes chegam com quadros de burnout, ansiedade e depressão, sentindo-se fracassados por não atingirem metas irreais e produtivas. A solidão aqui é a internalização do sofrimento social. Ou seja, há um sofrimento social que é internalizado como uma patologia de si. A pessoa se acha inteiramente responsável. Não quero dizer que as pessoas não têm responsabilidade sobre a própria solidão, não têm sofrimento, não têm as angústias mais arcaicas que elas viveram, mas também o mundo de fora torna a vida muito mais difícil neste momento, né? Para quem tem mais estrutura já é difícil, imagina para quem não tem. Não é um mundo que acolhe, é um mundo que exige, né? Essa sociedade do cansaço, né? Então, a questão que se coloca é um dos maiores ganhos da análise da clínica e quando o paciente deixa de temer o silêncio e passa a usá-lo como um espaço de encontro com o verdadeiro self, consigo mesmo. Então, é como nós, como analistas, podemos transformar essa solidão imposta pela história, pela modernidade, não? E o sofrimento em uma solidão que leva para a autonomia, para a criação de vínculos, né? Para referência. Ou seja, a solidão é um fenômeno existencial, psíquico e histórico. Reconhecer essa multiplicidade que eu tentei sintetizar brevemente é o primeiro passo para que ela deixe de ser apenas um sintoma de mal-estar individual e passe a ser a condição da liberdade de criação cultural. Então, antes de que vocês me façam perguntas, eu achei que eu ia brincar com vocês, ia jogar eu perguntas para vocês, né? Então, eu vou jogar algumas perguntas. Se a solidão é um dado estrutural, como falei no começo da minha fala, né? E não pode ser eliminada, por que a cultura contemporânea a trata exclusivamente como uma patologia ou um fracasso? É uma pergunta. Outra pergunta. Como equilibrar o desejo moderno de autonomia individual com a necessidade humana vital de pertencer à comunidade? Como lidamos com essa duplicidade? Eu quero autonomia, mas eu quero, né, sem que um anule o outro. Outra pergunta. De que forma o racismo cotidiano, a xenofobia, produzem uma modalidade de solidão que não pode ser tratada apenas no divã, mas exige reconstrução de reconhecimento social? Porque estamos falando aqui do limite da análise. Tem coisas que não só a análise pode resolver, né? Mais uma pergunta, né? Se as redes sociais promovem uma solidão acompanhada,
como podemos resgatar espaços de silêncio e interioridade que não sejam capturados pela lógica do desempenho e da exibição, né? Do TikTok, né? Do Instagram, né? Como poder garantir outros espaços. Por último, uma outra pergunta. Em um mundo que exige exposição constante, temos que nos mostrar o tempo inteiro, nos cobram isso, né? Como podemos, enquanto clínicos, psicanalistas e cidadãos, proteger o direito à solidão, como um espaço de resistência, a solidão positiva, como um espaço de resistência e saúde mental criativa, né? Bom, devolvi a bola para vocês agora, tá bom? Então tá, eu acho que eu paro por aqui para que a gente possa, já são 11 horas, né? Para que a gente possa conversar. Bom, então nós vamos abrir para as perguntas, comentários, que podem ser feitas de duas formas, verbalmente levantando a mãozinha ou por chat, né, escrevendo. E eu, por ordem de chegada, eu vou chamando as pessoas. Maria Luísa, por favor. Nossa, parabéns, viu, Bernardo, falar tanta coisa em tão pouco tempo. Tá me vendo? Conseguiu Oh, tô te localizar? vendo. Eu espero que não seja um excesso, mas eu quis transmitir um pouco. Eu achei muito interessante todo o percurso, né, que você fez. Eu já escrevi sobre os dois espelhos, né, o do Machado de Assis e o do Guimarães Rosa, né, Pode. Aham, que são bem interessantes, né, porque o Machado de Assis enfoca muito o falso self, né, na verdade, sim. do Uhum, personagem, né, e o Guimarães Rosa faz um caminho inverso, procurando o que é realmente essencial na existência humana, né? uhum, E então eu achei muito legal todo o percurso que você fez. Esse é um tema que me interessa muito, a solidão, né? Porque eu sempre fico pensando, eu já tive uma época que eu meditei muito. E a meditação passou a ser um instrumento meu na clínica também, né? Eu acho que de uma certa forma, quando a gente esvazia o eu para escutar o paciente, né? Naquele processo que o Bill chama de sem memória, sem desejo, sem compreensão, né? E o Winnicott fala da gente guardar a esperteza da gente para poder dar lugar pro paciente se encontrar, né? Ou talvez até interpretar antes do próprio analista, né? Eu acho que é um processo muito difícil para nós ocidentais, né? Mas que, na verdade, a associação livre, que é o método da psicanálise, promove, né? E eu fiz uma aproximação também, Bernardo, é, do conto do Maupassant, o Leorla, né? O Orla, né? Com o que o Figueiredo tem trabalhado, até trouxe na sociedade, sobre esse superego cruel e assassino, né? Que ele uhum. chama de monstro, né? Ele traz até um vídeo horroroso que rola aí no Facebook, né? Uma comunidade aí, né? Que trabalha com essa questão do monstro, né? E a gente vê que a compulsividade na clínica, né? E esse terror, é quase um terror, né? A tal da síndrome do pânico, né? Tem muito a ver com isso, com esse, uma espécie de massificação do eu, né? O eu fica massificado, né? E não consegue se ver longe dessa prisão, né? Interna, né? Enfim, Uhum. eu tô só trazendo as minhas associações de tudo que você Ótimo, falou e que eu achei muito brilhante, viu? Todo o seu obrigado. percurso, né? Todo esse percurso aí que serve para a gente mergulhar. E esse resgate desse espaço é que eu acho que você fez essa provocação para a gente, né? Esse direito à solidão, né?
Eu acho que é tão essencial e é tão difícil a gente ficar sozinho, nesse sentido mais criativo, né? Nesse Hum. sentido de poder encontrar aquilo que, na verdade, é peculiar a cada um, né? Qual o analista que eu quero ser? Eu acho que Uhum. eu devolvo a pergunta para você agora, né? Falando assim, o que, que é que eu quero ser? Esse tema está me incomodando muito ultimamente, sabe? Eu tenho trabalhado Ótimo. muito com isso, com a Vá. formação psicanalítica, sabe? Sim. Eu tenho pensado demais nisso. Como que a instituição não pode, de maneira alguma, massificar a diferenciação entre os analistas e como eles podem ser, na verdade, muito diferentes, né? Um do outro. E eu sei que a instituição é um mal necessário, mas como a gente pode, na instituição, respeitar esse movimento muito próprio e que exige uma solidão? A gente precisa tanto dos colegas e, ao mesmo tempo, é tão difícil a gente encontrar a nossa própria expressão individual. Bom, devolvi a pergunta. Então, não vou responder agora, vou fazer a fala circular, prefiro que circule e depois eu tento apanhar um pouco o que cada um, né, comentou, falou, tá bom? Coragem, gente. Esse é o momento da solidão. Maria Angélica, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, Bernardo. Quero Bom te dia. cumprimentar pelo circuito da solidão. E quero propor para você, propor não, eu quero conversar e pensar com todos sobre o circuito das relações humanas, né? E pensando na intolerância, né? Na capacidade da pessoa não tolerar mais as frustrações, né? Matando nas raízes possíveis fertilizações, né? Uhum. Onde a gente encontra agora as relações assim estéreis, né? E eu estava pensando essa semana, é, eu fui procurada por uma mãe que a criança está com um problema de síndrome de Tourette, né? E eu tenho sido procurado por essas mães, né, com crianças assim, e convidei os pais para nossa conversa inicial, e eu observei, assim, rapidamente, uma configuração entre os dois que foi se estabelecendo durante a conversa, que havia uma mãe extremamente operativa e um pai extremamente indiferente, longe, distante, que eu fiquei pensando muito nessa modalidade autocalmante que a gente vê em psicossomática. Então, eu queria que você, e aí, ao chamar a criança, que foi essa semana, a criança, eu preparei uma mesa para ela, e a criança tomou em suas mãos cola, barbante, e ela trabalhou com isso durante a primeira sessão. E ela tem 6 anos, o menino tem 6 anos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas questões que estão, assim, orbitando entre nós. Uhum. Era Ótimo. isso. Obrigado, obrigado, Maria Angélica.
Cibele, por favor. É, eu queria trazer uma situação assim, primeiro, falar para o Bernardo assim, o enriquecimento que traz toda essa trajetória que você vai fazendo no seu pensamento para apresentar o assunto para a gente, como é importante assim você poder falar de algo que você estuda há décadas, né? Então, o que a gente pode assim absorver nisso tudo. E o seu livro, ele traz tanta coisa que eu tive dificuldade de ver o que que eu queria falar com você, né? E uma coisa assim que me trouxe, que eu vi que me interessa imensamente saber, é quando você cita o conto do Kafka, da pessoa que estava construindo. Ele estava fazendo uma construção, mas que na verdade se revelou que era um buraco onde ele confundia a proteção que ele pudesse sentir, mas que na verdade era um isolamento para viver distante e que era insuportável a convivência. Então eu fico pensando que isso é algo que aparece imensamente, tanto na nossa vida como na própria clínica. A construção, ela é verdadeira, a pessoa luta por ela, mas ela está, vamos dizer assim, numa trilha errada, né? Ao invés de trazer um crescimento, uma ampliação, traz um isolamento, quer dizer, a pessoa não sai do lugar, né? Ela volta para o mesmo ponto da onde ela partiu, né? Então, gostaria de conversar um pouco sobre isso, do engano, Ótimo. né? Então, já temos três questões, né? Que a gente pode começar a conversa, né? A, a Maria Luísa, que eu conheço bastante teus trabalhos e teu interesse pela literatura, né? E essas pontes que eu gosto muito, né, entre a literatura e a psicanálise, né? Porque não são pontes que reduzem, né, uma a outra. Uma ponte é alguma coisa que nos faz transitar. A ponte ajuda a transitar entre campos diferentes, né? Bom, todo mundo sabe que o Freud falava, né, que os poetas estão na nossa frente, né? Os escritores, os poetas, que eles retrataram aspectos da subjetividade humana muito antes, né? A psicanálise chegou tarde, né? Eles chegaram muito antes, mas não só isso, né? A intuição poética, artística, né? Ela sempre está à frente, né? E então sim, tem os dois contos, né? Que é interessante, os dois espelhos, né? Essas questões que nos colocam desafios e nos abrem, né? Nos permitem que sejamos analistas mais porosos ao outro, né? E quem que é o outro, né? O outro é o outro da cultura, é o outro da literatura, da filosofia, da biologia, das neurociências, né? E eu acho que esse ponto que você fala da formação analítica, que é um ponto que eu me interesso muito e escrevi muitas coisas também sobre a formação, né? Eu participei formativamente de muitas instituições, tanto na minha formação pessoal como depois transmitindo, né? Sempre me coloquei, fui coordenador do curso de psicanálise de crianças do SEDES, hoje coordeno o curso de escuta psicanalítica na sociedade, e, e, e eu sempre advoguei pela liberdade, né? Que para mim é um valor fundamental, né? Que liberdade não significa perda de rigor, liberdade não significa perda de compromisso, significa reconhecer o processo autoral da formação de um analista. As instituições estão, e como você disse, são um mal necessário, mas as instituições estão para oferecer ferramentas, não para formatar, né? Os futuros analistas, né? A instituição permite que, que, que as pessoas entrem em contato com
com discussões clínicas, com diferentes teorias, né? E a partir daí o analista a informação vai ir construindo, né? Seu modo de trabalhar, de ser analista, né? Mas isso não é uma visão consensual nas instituições psicanalíticas, nem na vida, né? Tem pais que trazem as crianças para o mundo e vão fornecer ferramentas para que os filhos cresçam e sejam o que eles vão poder ou querer ser. Tem pais que dizem que os filhos devem ser, juntando um pouco com a Maria Angélica já, né? Tem pais que vão querer formatar os filhos em determinada direção, ou por ideologia, por concepção, ou por limitações, né? Eu trabalhei anos com famílias e pais, eu nunca demonizei os pais, né? A gente tem os pais que a gente pode ter e os pais em geral são o que eles podem ser. A gente tem que poder ajudar os pais a se tornarem melhores, a dialogar, a compreender, às vezes até apresentar o filho que eles não enxergam. Eles enxergam o filho da doença, o filho do sintoma, e não enxergam outros aspectos dos filhos. Do mesmo jeito na formação psicanalítica. Tem analistas que acham que eles são o máximo, que tem que reproduzir, né, uma linha de montagem de analista, mas tem que sair no modelo dele. E eu acho que isso é um engano, né? É um engano e faz mal. Faz mal à instituição, faz mal aos analistas, faz mal aos pacientes, né? Porque tem um analista que chamava Serge Widerman, que dizia: ninguém viu tão bem o que a Melanie Klein queria mostrar como seus seguidores e tão mal como seus opositores. Ou seja, se eu me torno um fã ou um opositor, isso vai me cegar o meu olhar. Eu tenho que ter um olhar sempre aberto, sempre crítico no bom sentido da palavra, né? Então eu acho que esse meu modo de pesquisar, às vezes, né, que envolve a cultura, as artes, né? Claro, não fico fazendo doutorados toda hora, em coisas pequenas e tudo. Sempre gosto de ver espetáculos, shows, exposições, isso, porque nos alimenta das coisas boas que tem no mundo e dos monstros que tem no mundo também, né? Como a Sibeli falou do Luiz Carlos, né? Trazendo a questão e os monstros também. Mas a gente vai conhecendo essa diversidade que é fundamental, né? É, Maria Angélica, você falou uma questão que eu fiz referência, para ser rápido, mas que considero fundamental, que é o curto-circuito. Gostei de se usar essa palavra, essa expressão que eu uso muito, que é quando eu fiz referência a doutor, ela falava do circuito longo, que leva à simbolização, e do circuito curto, que é o curto-circuito mesmo. Que quando eu vou para as compulsões, que quando eu vou para as compulsões sexuais, as adições, quer dizer, aí nesse curto-circuito, eu não suporto a tensão da espera, da angústia, do não saber, né? Do desconhecido. Quando eu não suporto isso, né? Mas eu não suporto, lembrem que nós estamos falando de inconsciente, tá? Nós não estamos falando aqui de não suporto, não te aguento, não, né? Não, estamos falando da dor psíquica. Quando a dor psíquica que eu experimento é incomensurável, é insuportável, o Roussillon fala maravilhosamente bem disso, né? Então eu vou buscar saídas defensivas. Então o curto-circuito é uma defesa radical do psiquismo. Eu me cindo, eu me clivo, não é que eu recalco, eu espelho para fora, eu corto, me amputo uma parte de mim mesmo. E aí eu coloco alguma coisa no lugar. Aí eu coloco ou uma relação masoquista com o outro, ao qual eu me submeto, né? Quando uma criança é abusada pelos pais, violentada, ela se submete. Ou eu busco compulsões, né? Eu faço adesões. E esse é o curto-circuito. Mas é um curto-circuito, como eu entendo, seguindo esses autores, defensivo, né? Não é que eu escolho, não é que eu escolhi fazer isso, né? É porque não havia outra solução. E no trabalho com os pais que você traz e com as crianças, um caminho
é ajudá-los, né, a poder integrar aquilo que eles colocaram de fora. Ou seja, numa situação mais protegida, numa situação nova, como é a situação analítica, a possibilidade de que essas coisas sejam menos ameaçadoras, né, para poder dar conta deles. E isso se encaixa, nos leva à questão que a Cibele trouxe, né, a construção do Kafka, né? Esse é um conto muito pequeno, muito curto do Kafka, que é uma situação, né, um indivíduo começa a cavar e a fazer uma construção como se fosse um bichinho que está construindo, né, alguma coisa. Um castor que está... Mas assim, e esse trabalho de construção que nós temos, mas às vezes a construção é para fazer um dique, uma barreira de contenção, ou para nos blindarmos do que nos apavora, do que temos medo, do que achamos que não vamos poder lidar. Então, é uma construção que, no fundo, a gente se fecha numa fortaleza narcísica. Não tem essas pessoas que a gente fala e parece que a gente não penetra, a pessoa não escuta. A gente falou e parece agente de telemarketing, né? A gente fala e a gente vai falar, bem, eu já escutei isso que a senhora me falou, mas eu estou dizendo isso. Mas papapá, 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 repete de novo. Quer dizer, a pessoa está impermeável, ela não pode escutar, ela não pode. Por quê? Agora, diferente do telemarketing, porque a pessoa que faz essas construções narcísicas, ela tem pavor da autoridade, tem pavor do outro, né? É uma ameaça que o outro representa muito grande. Mas ela paga um preço muito alto, né? Porque fica nessa fortaleza solitária. Sabe esses filmes de criança que tem? Tem muitos filmes assim, tipo o, o Rei do Mal, né? Que fica numa fortaleza lá longe, sozinho, isolado, querendo destruir o mundo, né? Não tem um monte de filme assim que o herói é o herói maligno, né? Mas que ele está numa fortaleza sozinho, isolado, né? Até que alguém consegue em algum momento explodir essa fortaleza e vai tudo pelos ares. Mas, né? Mas é a ilusão de que ele consegue ficar, né? Nessa condição. Então, são justamente essas formas diferentes, né, de se isolar. Por quê? Porque o outro nos dá trabalho, né? Nós queremos o outro. A gente anseia pelo outro. A gente quer o outro. A gente quer a proximidade. Mas o outro nos dá trabalho psíquico, né? A gente tem um trabalho para lidar com o outro, né? E bom, essa, e talvez a situação analítica seja uma das poucas situações que existem, né, no mundo em que um outro se dispõe a ajudar a você a fazer esse trânsito e esse trabalho do encontro com o outro fora de você, mas com o outro interno, né, que é com essa dimensão inconsciente, fantasmática de nós mesmos, que muita gente também não quer saber de si mesmo, né? Não quer saber do outro dentro de si, né? E aí a gente não pode fazer nada, né? A gente só pode fazer alguma coisa quando o outro, mesmo que temeroso, mesmo que com receio, com resistência, se dispõe a fazer essa travessia, né? Que ela não é fácil nem para o analisando, nem para o analista, né? Porque o analista, quando está nessas situações, também tem que saber com o outro de si mesmo, né? Sempre vai encontrar alguma coisa nova. Bernardo, eu me lembrei de uma coisa assim, até um pouco pueril, mas da Bela e a Fera, Uhum. né? Que a fera vivia totalmente isolada porque tinha medo até do aspecto dele e tal, né? Sim, E a surpresa e a insistência da menina, né, de poder conviver com o lado monstruoso dele. é Eu acho isso. que tem uma metáfora, né, apesar de Ótimo. ser, é, Não é nada pueril. é, Pega a Frozen, por exemplo. Vocês assistiram Frozen, a história do é, Frozen, né? Quando a aham, pessoa fica o congelamento dos afetos. é.
É. né? Uhum. E, então, O as histórias Bernardo, infantis ah, trazem isso, né? Sim, quem que... não sou eu, é que tem umas Ah, perguntinhas aqui no chat. ótimo, ótimo, vamos lá. A Marília está te perguntando o que você acha que vai acontecer ou está acontecendo um certo retorno da humanidade aos poucos para uma solidão saudável nesse mundo cada vez mais caótico e ansioso, porque porque ele parece estar sucumbindo com os burnouts, ansiedades e transtornos mentais. Uhum. Mas ela não entendia uma coisa da pergunta. Marília, você acha que está havendo um retorno a uma solidão saudável frente a essa situação? Cadê a Marília? Cadê ela? Marília, você está aí? Oi, desculpa, eu estava tentando achar o microfone. Ah, Então, eu acho que tá tendo um principinho, assim, sabe? Um comecinho, parece, das pessoas, talvez até as pessoas com mais recursos, vamos dizer, disso de se isolar um pouco, sabe? Ficar um pouco mais distante, porque perceberam, talvez, que essa loucura, né? Essa ansiedade toda não tá fazendo bem, né? Porque aí tá todo mundo com burnout, tá todo mundo com ansiedade, tá todo mundo com transtornos mentais, tomando remédio. Então, eu tenho a impressão que tá acontecendo um início assim de movimento para uma volta para essa solidão saudável. E aí eu queria saber o que que você acha. sim. Eu agora entendi melhor o que você estava colocando. Eu acho que está havendo, né, no mundo todo, uma tentativa de não entrar nessa roda, né? De tentar sair disso, né? É, então, muitos jovens, por exemplo, quando falam de qualidade de vida e tudo, escolhem, por exemplo, que poderiam ir trabalhar no mundo corporativo, resolvem não ir, né? Resolvem escolher outras modalidades de vida, né? Outras coisas, outros fenômenos que a gente vê é todos os cuidados, né, consigo mesmo, né, com meditação, com yoga, com esportes, com saúde, preocupações com saúde, com alimentação. Há um movimento de as pessoas não acho que é se isolarem, mas tentarem se afastar desse modelo que parece estar colapsando, né? Eu tenho visto também uma coisa interessante, ultimamente estava comentando, tanto na literatura como muito nas artes, em exposições de arte em diferentes lugares, mesmo no Brasil, mas no mundo todo, de muitas coisas que têm a ver com natureza. Reinserir o homem na natureza, né? Quer dizer, é como se nós tivéssemos nos afastado da natureza, nós tivéssemos intelectualizado o máximo possível, seja no nível da produção, da tecnologia, de muitas coisas, e há como um movimento e que perdemos as raízes. Então, imaginem vocês uma árvore que por algum motivo perde suas raízes. A árvore tomba, né? Porque a raiz traz os nutrientes, né? E também ele segura a árvore na terra, né? Então, vamos dizer que o corpo, a terra, o chão, são as nossas raízes, de alguma forma. E a cultura ocidental, né, se expandiu em uma direção com tanta força que perdeu as raízes. Então, eu tenho visto bastante disso. Então, Marília, me parece que o que você traz vai talvez um pouco nessa direção, que não é do isolamento, mas um de buscar outros modos de viver que a pessoa possa estar mais plena, mais inteira, né? Consigo Aham. mesma e com os outros, né? Não sei se te faz É, sentido isso.
Não, faz sim, e eu acho que eu escuto muito também, eu acho engraçado isso, interessante, que muita gente, na verdade, acho que a maioria das pessoas, em algum contexto, fala assim, nossa, que sonho morar no meio do mato isolado, meu sonho é ir para o meio do mato ficar isolado. Muita gente, de todas as idades, as pessoas que você menos espera, que, tipo, sei lá, trabalham em empresas que falam o tempo todo com um monte de gente, pessoas que gostam, assim, vamos dizer, que buscam por dinheiro e tudo, querendo estar no meio do mato isolados, ou pelo menos dizendo que querem, né? Que vão, ou Uhum, até uma coisa de, nossa, eu queria muito, mas não dá, sabe? Eu vejo muito isso uhum, também das pessoas, parece que idealizando um mundo sem, sei lá, sem celular, sem redes sociais, mas putz, mas não sim, dá, não existe, sabe? sim. Bom, pelo adiantado da hora, eu vou chamar o Colucci, depois a Eloni. Tem vários recados para você aqui, Leonardo, o Bernardo, agradecendo, com questões, como que nós podemos pensar a clínica da solidão, precisará se retornar uma clínica do ritmo, ritmo no sentido de sustentar um tempo de elaboração que o digital não concede. Enfim, Uhum. estamos aqui e o que é possível aí. Colucci, quer falar? Doutor Colucci, abre o áudio. Bom, boa tarde, Bernardo. Muito obrigado pela síntese maravilhosa que você nos trouxe. É muito atual e muito importante que a gente pudesse se debruçar sobre esse tema. Eu vejo que a nossa clínica hoje ela está sendo muito frequentada por pacientes de terceira idade, né? E isso introduz essa questão da solidão com muito mais presença, né? O que eu tenho observado é que depois da crise do Covid, a cultura também se polarizou demais em ideias diferentes. E dentro das estruturas familiares, isso ocorre de uma forma que separa e desintegra as estruturas familiares. Eu Uhum. penso que para os pais, os, os, as figuras pai e mãe dessas famílias estão vivendo esse momento do qual eles se sentem mais sozinhos, né? A solidão é algo que faz parte dessa polarização e que os deixa muito sem uma comunicação. Eu sinto que esse é um tema que você está trazendo, que faz parte realmente que a gente vai precisar muito entendê-lo mais, e as contribuições que você trouxe, elas são muito boas, e eu penso que vamos continuar investindo nisso, tá? Eu queria te agradecer, então. Alfredo, Colucci, eu que agradeço que você tenha vindo. Tenho um enorme carinho por você, né? Você foi meu professor no instituto, tive aulas com Nossa, tá você. vendo? Sim. Tá vendo? Então, é uma Viu pra você alegria ver, ter viu? você aqui. E eu acho que sim, você está trazendo coisas. Então, inclusive, me convidaram da FEPAL para falar Uhum. justamente desse tema, né? De solidão e envelhecimento, né? Porque eu acho que é um tema muito candente, né? Inclusive porque a gente vive mais hoje, né? E então tem mais tempo, né? Não só que a gente fica mais jovem, a gente, quer dizer, claro que antigamente uma pessoa com 65, 70 anos já era um velho, não sei o quê, hoje as pessoas estão ativas, trabalhando, fazendo coisas, mas a gente vive mais e se coloca o desafio de pensar esse tema
da solidão. Eu tenho tido pacientes, talvez até pela idade, pacientes, mais pacientes 60 plus agora no consultório que antes, e essas temáticas aparecem, sim. É, então, eu acho muito oportuno isso que você está falando, Lúcia. Obrigado. Obrigado. Soni, Oi, Bernardo. Eu gostei muito da sua apresentação e vou querer ler seu livro, porque eu ainda não tenho ele em mãos. Mas, assim, eu acho que a sua apresentação também me estimulou muito a pensar, né? Acho que por tudo que você trouxe nessa questão social, né? E que a gente não está desvinculando, né? E não desvincula o individual do social. E eu pensei muito na questão do fanatismo, né? Que eu acho que é uma questão hoje muito presente, né, no mundo, né? E eu queria ver com você assim, o que que você pensa disso, né? E se você inclui essa questão, né, nesse circuito da solidão. E muito boa essa questão, Irani, que você, muito bom que você está recuperando isso, porque dentro do que eu falei dos curtos-circuitos, né? Ou seja, quando eu falava das compulsões sexuais, compulsões alimentares, consumo, frente a essa crise do eu, esse eu que se vê ameaçado, quando, como a Cibele trouxe a questão da construção, né? Eu posso fazer uma construção fanática, como uma forma de me proteger do mundo, do outro, do diferente. Então, tudo que está dentro da minha construção fanática é bom, que está dentro da minha bolha. Tudo que está fora é ruim, é desprezível. Até eu mato, se for o caso, né? É de uma violência assustadora, né? E isso tem a ver com o que o Freud falava do narcisismo das pequenas diferenças, né? Quer dizer, eu escolho um outro para ser o depositário de toda coisa ruim, né? E eu crio um espaço purificado. Eu e a minha turma somos os bons, né? E nós estamos. Isso foi uma coisa que aconteceu no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, com a ascensão do fascismo, né? A gente viu isso de uma forma muito forte, né? E, lamentavelmente, nós estamos vendo esses movimentos ressurgindo, os fanatismos, né? De todo tipo, ressurgindo muito forte no mundo todo. É muito assustador, né? Eu acho que nós falamos da tecnologia, falamos das ameaças disso, mas a ameaça do fascismo, do autoritarismo, é muito grande, é muito grande, de censura às liberdades, né? De perder o respeito pela estrutura democrática dos países, né? Porque a democracia, ela se baseia de alguma forma, quando Freud fala tem o ego, o id e o superego, né? São instâncias dos impulsos, da censura e da gestão. E num país, quando eu tenho três poderes, é algo que funciona, né? Que garante que ninguém possa exercer pela sua própria vontade, poder sobre os outros, que haja negociações necessárias para conviver em sociedade. E nós vivemos num mundo que, lamentavelmente, nesse período está se tornando muito fanático, né? Já há algumas décadas isso vem acontecendo, né? E eu, particularmente, posso dizer que tenho muito medo disso, né? Fico muito assustado com isso, porque isso penetra de tal forma que afeta as relações familiares, sociais, né? Os vínculos entre as pessoas, né? E desconsidera a alteridade. O fanatismo não aceita a existência do outro, né? O outro sempre é transformado em um inimigo que tem que ser extirpado, né? Literalmente. E essa é uma condição humana. Os bichos não fazem isso. Bicho só mata por fome, né?
O homem mata por narcisismo e por fanatismo, e por dinheiro, por interesse, né? Sai bombardeando tudo quanto é lado, né? É terrível, né? E eu acho que os analistas temos que falar dessas coisas, temos que nos manifestar, temos que falar, né? E muitas vezes nós silenciamos, né? Porque psicanálise não se mantém. Mas o Freud escreveu sobre isso. O Freud viveu a época no período entre guerras, viu o desastre da Primeira Guerra Mundial. Foi uma coisa que nunca morreu tanta gente no mundo, né? De forma na guerra mais de 30 pessoas, 30 milhões de pessoas morreram na primeira, 50 na segunda. Quer dizer, o que é essa, né? Esse lado do fanatismo, né, do humano. Então, te agradeço pela pergunta, Eloni, porque acho que é fundamental que isso seja retomado, né, no debate psicanalítico também. Obrigado, Bernardo. Obrigada. Bom, então, pelo adiantado da hora, eu vou ler aqui algumas. A Rivanilda disse: gostaria de agradecer pela oportunidade de aprendizado enquanto estudante de psicologia. Gratidão. A Carolina diz: muito bom esse encontro, parabéns ao Bernardo e a todos pela contribuição. E, para finalizar, eu gostei do que essa pessoa escreveu, embora não tenha o nome, está o usuário do Zoom aqui. Um domingo solitário, se iniciando em boa companhia e reflexões. Agradeço pelas riquezas faladas e pelo encontro. Então, eu vou passar a palavra para você, Cacilda. Eu gostaria de dizer assim que foi de fato uma manhã, Bernardo, onde a gente assim senti assim que ficamos te ouvindo, eu fiquei te ouvindo e assim realmente uma porção de reflexões em torno de um tema tão importante, né? Ligado a tudo isso, né? Ligado a essa questão do nós, né? Da humanidade. Gostei muito do encaminhamento que a Marília deu sobre a esperança de que as coisas possam melhorar, né? Que o ser humano se volta para a natureza, né? Então, assim, eu queria agradecer muito a sua companhia hoje, a companhia de todos. Para mim, pelo menos, foi uma manhã, assim, muito fértil, muito produtiva, onde eu estou aqui pensando uma porção de coisas. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Cassiano. Obrigado. Obrigado a todos, gente, pela presença e pela escuta. Sibeli, quer falar alguma coisa? Eu quero sim, Márcia, eu quero me despedir do Bernardo, de vocês todas, e minhas palavras seriam assim, muito na linha do que a Cacilda falou, né? Que momento fértil, que oportunidade tão boa de pensar no tema do Bernardo dividir conosco as reflexões dele. E a gente fica assim com a ideia de acréscimo, como eu sempre sinto perto de você, viu, Bernardo? Então, muito Obrigado. obrigada a todos, viu? Bom, também quero agradecer a vocês por terem estado aqui comigo hoje. Foi um prazer poder falar. A gente, no fundo, se dedica e é muito bom poder É. ser ouvido e compartilhar. E se gostaram das ideias, né, que nem falam nos sites, divulguem o livro, né? Vamos fazê-lo circular, né? É. Porque acho que é bom que circule, que as pessoas possam debater em torno dessas questões, né? Obrigado, gente. Obrigado pela Muito Obrigada, oportunidade. obrigada. Bernardo. Até. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.